Página 110, tema 1. A primeira lei de Newton. Inércia. Em geral, associamos o movimento de qualquer corpo à existência de forças que agem sobre ele. Um automóvel inicia seu movimento em razão da força aplicada pelo motor que faz as rodas girarem. Se essa força deixar de agir, o carro para imediatamente? O movimento de um objeto qualquer requer necessariamente a presença de uma força para acontecer? Para responder a essas questões, vamos analisar a seguinte situação. Suponha que um automóvel esteja rodando em uma estrada plana com velocidade de 100 km por hora. Quando seu motor deixa de funcionar repentinamente, sabemos que o automóvel não vai parar imediatamente. Ele percorre certa distância enquanto a sua velocidade vai diminuindo gradativamente até tornar-se nula. O automóvel atinge o repouso após algum tempo, por causa da ação de forças que geram resistência ao movimento, principalmente o atrito dos pneus com o chão. Se diminuíssemos a aspereza da pista e a resistência do ar que cerca o carro fosse menor, ele percorreria uma distância maior antes de parar. Se todas as resistências ao movimento fossem eliminadas, esse carro se deslocaria indefinidamente após o motor parar, sempre em linha reta e mantendo a velocidade constante de 100 km por hora. Esses fatos estão relacionados à inércia, que é a propriedade de um corpo de manter seu estado de repouso ou de movimento retilíneo uniforme, a não ser que uma força atue para modificar esse estado. Se um corpo com uma esfera descer um plano inclinado e chegar ao plano horizontal, em algum momento atingirá o repouso, após percorrer certa distância na direção horizontal. Se a superfície em que a esfera desliza fosse polida, a distância percorrida pelo corpo aumentaria. Se fosse possível eliminar todas as forças de resistência ao movimento, a esfera continuaria se deslocando infinitamente, sem aumentar nem diminuir sua velocidade. Notem, ainda aqui na página 110, a imagem do deslocamento de uma esfera. Se não houvesse atrito dessas bolinhas aí com o piso, né? O que aconteceria? E sem a resistência do ar, elas se movimentariam indefinidamente. É lógico que na prática não é possível eliminar totalmente as forças de resistência ao movimento. A mesma coisa nós temos aqui na imagem do automóvel. As forças que se opõem ao movimento fazem com que a velocidade do automóvel diminua gradativamente até que ele pare. Por que isso acontece? Porque nós temos o atrito dos pneus com o chão. Na verdade, os pneus, eles possuem desenhos, fissuras para ajudar a promover mais atrito com o chão e o carro parar no momento da freada. Também contamos com a resistência do ar. O que significa isso? É como ele mostrou no livro, aí no exemplo, né? Se nós temos um carro, ele está em uma velocidade, tá, de 100 km por hora e de repente acontece um problema nesse carro, né, no motor, ou ele tem que dar uma freada brusca, o que acontece? Esse carro, ele não vai parar de imediato, mesmo tendo atrito com o chão, né, do pneu com o chão e a resistência do ar, ainda ele vai levar mais alguns minutos para parar definitivamente. Se não houvessem esses atritos, esse carro permaneceria numa velocidade constante por um bom tempo ainda. Página 111. A primeira lei de Newton. Das fórmulas iniciais de Galileu, contanto com importantes contribuições de René Descartes, foi enunciado o princípio da inércia. Mais tarde, Isaac Newton refinou a noção de inércia, fazendo com que esse princípio fosse conhecido por primeiro princípio da dinâmica ou primeira lei de Newton, cujo enunciado é: primeira lei de Newton.
todo o corpo permanece em repouso ou em movimento retilíneo uniforme, a não ser que sofra a ação de uma força resultante não nula. Nessa lei, retilíneo se refere ao movimento em uma linha reta, sem mudança de direção e sentido, e uniforme significa constante, sem alteração. O conceito de inércia pode ser aplicado quando estamos dentro de um ônibus em movimento. Sentimos que somos empurrados para frente sempre que o ônibus freia. Isso acontece porque tendemos a manter o movimento e a velocidade na qual o veículo se movia. Cada corpo possui uma resistência para alterar o seu estado de movimento ou de repouso. Quanto maior a massa de um corpo, maior será sua resistência à mudança. Por exemplo, para uma pessoa empurrar um caixote por alguns metros, ela precisa aplicar uma força sobre esse caixote. Se for colocado sobre ele um segundo caixote, será preciso realizar uma força maior para produzir o mesmo movimento, já que a massa do corpo a ser movido aumentou. Consequentemente, aumenta sua resistência para sair do repouso. Vamos entender aqui utilizando uma explicação, um exemplo, né? Imagine aí que dois garotos eles estivessem puxando um carrinho com forças de mesmo valor. Nesse caso, a força resultante seria nula. O que significa, né? Se ambos estão utilizando da força da mesma intensidade, essa resultante ela seria nula. Uma propriedade interessante dos corpos: todo o corpo tem a tendência de permanecer em repouso ou em movimento retilíneo uniforme. O que significa isso? Movimento em linha reta e com velocidade constante, se as resultantes das forças que agem sobre ele for nula. Quando um veículo, como um carro ou um ônibus, freia de repente, as pessoas que estão nele, elas tendem a ser projetadas para frente. Isso acontece porque elas tendem a permanecer em movimento. As pessoas só não serão projetadas para frente se outras forças, como, por exemplo, a força de atrito do chão com o veículo ou com o assento, a força com que elas se seguram ou o próprio cinto de segurança, interromperem esse movimento. Por isso, é muito importante a utilização do cinto de segurança. Da mesma forma, quando o veículo arranca de repente, as pessoas são jogadas para trás, pois tendem a permanecer em repouso. Com base nos exemplos que eu falei, fica mais fácil compreender que um corpo ele continua em movimento ou em repouso sem nenhuma força agir sobre ele, ou seja, se a resultante das forças que agem sobre ele for nula. A propriedade da matéria de manter seu estado de repouso ou em movimento retilíneo uniforme é chamada de inércia. E essa ideia está expressa na primeira lei de Newton, ou seja, na lei da inércia, também conhecida como primeira lei de Newton. Se nenhuma força atuar sobre um corpo, ele permanece em repouso ou em movimento retilíneo e uniforme. Voltando agora à página 111, nós temos aí a imagem da aplicação da primeira lei de Newton aqui, no exemplo do ônibus, né? Então, na letra A, nós podemos notar aí que o poste ele está sendo utilizado como uma referência para identificar a posição do passageiro. Na letra B, nós observamos aí que o ônibus ele entra em movimento. Notem que devido à inércia, o corpo do passageiro ele tende a permanecer em repouso em relação ao ônibus que já está partindo, né? Já está em movimento. E na letra C, quando o ônibus freia, o corpo do passageiro ele é projetado para frente, pois ele tende a manter-se em movimento. Na próxima imagem, ainda na mesma página 111, a influência da massa na força exercida. É necessário uma força de menor intensidade para deslocar um caixote, como na imagem A. Já na imagem B, né, que nós possuímos aí dois caixotes, a força de inércia ela é menor que na figura A. Portanto, nós temos que utilizar de mais força para empurrarmos o quê? Os dois caixotes.
Na página 111, nós temos 2 exercícios de olho no tema. Façam esses exercícios no caderno. Atenção! As atividades para a nota dessa aula serão feitas online.